Olá! O Contraponto de hoje vai falar sobre redes sociais. Com o avanço da tecnologia, estas redes estão cada vez mais presentes no cotidiano das pessoas. E o programa de hoje lança um questionamento. Será que estas redes sociais são realmente importantes para as relações humanas? Para falar sobre isto, está conosco a Relações Públicas Liana Merladete, o assessor de comunicação Michael Machado e o acadêmico de Ciências Sociais Pedro Conrado. Obrigada pela presença de vocês. Boa noite. E eu gostaria de saber de vocês, primeiramente, as suas opiniões sobre essa expansão das redes sociais no atual momento no Brasil. Pode começar contigo. Eu acredito que, atualmente, no Brasil, ocorreu um boom, né, das redes sociais, né, principalmente na questão do brasileiro encarar a rede social como uma forma de descontração, de comunicação sem fronteiras, principalmente, né, pela questão da Territorialização. Desterritorialização do que a internet permite, né? Sim. Então, eu acredito muito que a rede social, em geral, ela serve como um instrumento que facilita a comunicação, né, interpessoal de pessoas distantes. Carla, acho que é importante a gente ressaltar também que é uma questão não só de expansão, mas de legitimidade das redes sociais. Isso porque o Brasil hoje ele está, se não me engano, na 5ª posição em usuários na internet. A classe C, ela é considerada maioria entre os novos consumidores da tecnologia da informação. Em 2009, a gente já tem um dado interessante que nós tínhamos 62% do tráfego na internet era voltado para as redes sociais. Em 2010, a gente já conferiu um outro dado interessante que foi o de consolidação das redes sociais, que eu acho que foi quando finalmente a gente percebeu aqui no Brasil a questão da expansão, que foi quando as empresas passaram a ter uma promoção corporativa em função das redes sociais. Então, a gente tem uma evolução bem interessante que marca, o tempo marca a expansão das redes sociais e eu acho que ela está legitimada em função desse processo. E você, Pedro? Bem, é inegável que nesses últimos anos o poder aquisitivo do brasileiro aumentou. Houveram programas de facilitação de acesso a computadores, a abertura do mercado para um maior número de provedores, uma livre concorrência, uma disputa de mercado, barateamento de preço. E anterior até esse momento, né, do boom, quando começou, ou seja, quem já tinha poder aquisitivo para ter uma máquina, para ter um provedor, o Brasil, se eu não me engano, já era o segundo do mundo em Orkut. Né? Sim. O brasileiro tem por característica ser um povo comunicativo, né? É verdade. E quando aparece uma ferramenta dessa, né, nada mais óbvio do que tu utilizar ela, né? Sim. E assim, refletindo sobre o nível socioeconômico das pessoas, sobre a cultura, o que vocês acham que influencia mais para as pessoas adentrar nesse cyberespaço? Eu acho, Carla, que a liberdade de expressão acho que é um fator muito importante nesse meio. E as redes sociais, elas têm o caráter de evolução, que eu falei sobre a expansão, acho que ele também é presente nesse momento, porque as novidades, elas são constantes. Então, as redes sociais, elas apresentam para o usuário uma série de aplicativos novos, uma série de funcionalidades diferentes. Então, o internauta, ele se vê diante da possibilidade de fazer parte de comunidades virtuais, de comunidades que caracterizam o seu modo de pensar, o seu modo de agir. Tudo isso se tornou muito tentador. A gente se quebra um paradigma e se passa a trabalhar com informação nesse molde, nesse contexto, mostrando que tu pode fazer parte de comunidades ali dentro da rede também. E vocês acham que qual é a relação assim das redes sociais influenciando com as relações humanas? Que paralelo a gente pode fazer em relação a isso? Bem, O que afeta essas redes sociais, na verdade, né? Expandindo mais a pergunta, esclarecendo, objetivando mais a pergunta, a relação das redes, assim, vocês acham que é necessário realmente ter uma rede social para se comunicar com as pessoas? Bem, ela é uma ferramenta de comunicação bem abrangente, bem rápida, dinâmica, porém ela
tu não deve só entender ela como um reflexo menor, uma esfera menor da nossa prática de relações em democracia. Porque a tendência, muitas vezes, é do indivíduo fazer uma compilação muito peculiar, ou seja, de comunidades, de redes que pertencem à sua identidade, ao seu nicho cultural, ao seu nicho de estudo, abrangência, enfim. De fato, isso não se consolida como uma democracia verdadeira, porque na democracia, o que deveria ser ideal, no caso, é tu aprender a viver cada vez mais com as diferenças. E não somente com... Não que o indivíduo viva somente com as similaridades dentro do âmbito das redes sociais. Porém, a tendência mais é ele procurar afinidades. Porém, não se expor tanto às diferenças, né? Vocês acham que a rede seria um grande incentivador de formar nichos de comunidades? Na verdade, comunidades de interesses? De tribos, na verdade, né? Sim. Eu Com vou certeza. discordar um pouquinho do Pedro, porque, assim, o que eu acho, assim, que a rede social ela é um ambiente, assim como nós temos uma série de outros ambientes. E mais que isso, nós temos a rede... O que vem a ser a rede social? A gente tem uma rede gigante. Nós temos na nossa vida cotidiana, nós temos uma rede de amigos, uma rede de familiares, uma rede de colegas de trabalho. E eu acho que isso existe na nossa vida mesmo. O ambiente ele é virtualizado. Então, tu tens os teus amigos também fazem parte da rede. Eles são as tuas comunidades que fazem parte da tua vida. Elas também fazem parte dentro da rede. Então, a rede social ela é um incentivo à questão das relações humanas. Ele é um ambiente, ele modificou. Mas isso não quer dizer que você não tenha mais as relações fora rede social. Eu acho que é uma questão de consciência, de comportamento na rede social, uma questão de educação na internet, digamos assim. Que não existe hoje nada, né, nesse sentido. Não existe hoje uma educação, né, digital. Né? Existem ferramentas, né, que são muito interessantes. Né? Cito Twitter, cito Facebook, né, que possibilitam uma interação entre as pessoas, mas ao mesmo tempo não se expõe, não se luta para que seja feita de uma maneira a otimizar, né, a utilização dessa ferramenta. Né? O que acontece? As pessoas estão utilizando ao seu bel prazer. Né? Não existe nenhum tipo de controle, né? Hoje a gente sabe muito bem disso. Né? Existem uma superexposição, muitas pessoas estão superexpondo a sua vida nas redes sociais, né? Justamente por ser tão rápido a disseminação das redes sociais e a educação digital não acompanhar esse processo. Né? Essa velocidade em que as redes sociais vão se disseminando na sociedade e a educação digital, né, não acompanhar essa velocidade. Não sei se os colegas da mesa concordam sobre É esse interessante aspecto. que em relação a essa superexposição, vocês acham assim, aproveitando o que tu falaste, né, acha de uma maneira positiva ou negativa essa superexposição nas redes sociais? Acho que tem aspectos, dependendo, digamos, do interesse da pessoa, né, ou do comportamento dela na sociedade, tem aspectos que possam ser benéficos a ela, como outros que podem ser prejudiciais. Né? No caso, por exemplo, tanto, não só na mídia, né, digital, mas, por exemplo, famosos que aparecem, né, paparazzi flagrou fulano de tal na praia, paparazzi não sei o quê. Vários dizem, eu não gosto disso, eu não gosto dessa exposição. Porém, eu nunca vi nenhum dizer, pessoal, vocês estão vendo coisas fúteis ao meu respeito, como qualquer pessoa. Eu vou na praia, eu vou no banco, eu vou nisso, e vocês estão vivendo de migalhas da minha vida. Seria uma coisa para dizer que as pessoas iam começar a refletir, nossa, cara, eu não sei se eu vou olhar tanto mais esse cara. Porém, ele precisa de exposição para estar em voga. Então, será mesmo que ele não quer? Agora, uma pessoa, ela pode... É difícil tu ter a dimensão de quanto vai chegar a tua exposição quando tu coloca numa mídia digital, né? Como a internet. Então, algumas pessoas, no caso, podem se sentir bem prejudicadas. Né? Eu acho que é uma questão cultural. Para aqueles que acreditam nas redes sociais como uma ferramenta de comunicação importante, fundamental, que é o meu caso, eu acho que é um avanço cultural.
Para aqueles que são contrários, eles enxergam a questão como um retrocesso, talvez. Mas a questão do comportamento em rede social, eu volto a ressaltar. Nós estamos em setembro, em maio, o Facebook foi considerado, o brasileiro foi o que mais liderou o ranking de usuários adentrando no Facebook. E isso não é à toa. Então, o que eu percebo e costumo conversar com as pessoas quando a gente fala sobre isso? Se a internet é um ambiente onde tu está te expondo, você não vai ao supermercado de biquíni. Por que ir ao Orkut de biquíni? Então, é uma questão... Voltamos na questão da educação digital, que o Michael mencionou. Então, acho que a evolução caminha nesse sentido. As redes sociais, elas são ferramentas de trabalho. Nós geramos emprego hoje em dia. Existem o analista de mídia social, por exemplo. Então, acho que a grande deficiência, que acho que acaba indo de encontro com o que o Pedro mencionou, é esse gargalo que a gente tem, que é a problemática da educação, o modo de utilizar e saber que a rede social pode, sim, ser uma fonte de informação credível. A respeito da criação de empregos, como a Aline citou, existem categorias, né, ou classes de trabalhadores que utilizam a internet, as redes sociais, como um palco, né, e isso é interessante para eles. Né? Quem, por exemplo, os humoristas, né? Tanto é que aquela atividade do stand-up, né? Foi uma atividade que com certeza fez tanto sucesso, está fazendo, justamente por um apoio das redes sociais, do YouTube, por exemplo, do próprio Facebook, do Twitter, e ao mesmo tempo os músicos. Né? Os músicos, sabendo fazer uma boa utilização das redes sociais, eles podem estar divulgando seus trabalhos, né? E aparecendo em locais, às vezes, que eles jamais imaginariam, né, aparecer. A né? partilha de música por membros de comunidades, né? Tu tem uma dinâmica que tu não tinha antigamente, né? De fato. Então, a gente continua a falar sobre esse assunto. Vamos para um breve intervalo, não saia daí. ONG Parceiros Voluntários de Santa Maria, 6º andar do prédio da Cassismo. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. O Contraponto está de volta e estão conosco o assessor da imprensa Michael Machado, a Relações Públicas Liana Merladete e o acadêmico de Ciências Sociais Pedro Conrado para discutir sobre redes sociais inseridas em nosso cotidiano. E vocês, perguntando para ti, Liana, que trabalha nesse ramo, trabalha numa agência de conteúdo, qual a importância, digamos, na hora que tu vai efetivar uma pessoa desse candidato ter um perfil na rede social? Eu considero muito. Eu recebo um currículo solicitando uma oportunidade de emprego, eu pego o nome e jogo direto no Google, vou procurar nas redes sociais. Até porque, como
eu acho que isso se tornou um cartão de visitas. Eu acho que isso é o nome que eu posso dar. Então, eu procuro identificar sim, e mais do que isso, quando as pessoas estão trabalhando comigo, eu continuo conferindo, dando uma olhada, e já identifiquei problemas até de motivação dentro da minha empresa, onde eu pude até tornar a minha empresa um ambiente melhor, porque se porventura eu acabo detectando alguma insatisfação, então por ali eu acabo sabendo, opa, vamos, um sinal vermelho, vamos dar uma mudadinha, vamos implantar uma ginástica laboral, vamos criar uma dinâmica em grupo. Então, acho que é um termômetro de satisfação, sim, a rede social. Eu acho que não pode haver aquela barreira de fazer com que o teu funcionário deixe de utilizar a rede como ele bem entende. Mas acho que também tá nítido, isso são vários os empresários que adotam essa mesma postura que eu, então acho que no momento em que a pessoa quer estar exposta, ela também precisa pensar nesses detalhes, né? Não dá para falar mal do chefe no Twitter, por exemplo. E no caso, assim, que tu trabalha em uma agência de conteúdo. O que seria essa agência de conteúdo? Porque é um termo novo no mercado, né? O conteúdo, eu acho que ele é, para tentar fazer um paralelo, uma analogia, assim, não, acho que o macarrão sem queijo, o pastel sem recheio, eu chamo conteúdo, eu vou conteúdo para esse lado, assim, acho que nada é interessante sem conteúdo. A gente está numa era, inclusive em função da internet, que a geração, o jovem de hoje, ele é capaz de criar o seu próprio site, a gente deixa de precisar de algumas coisas, de precisar correr atrás, de contratar pessoas para fazer muitas coisas. Então, acho que o que torna diferente um material do outro é o conteúdo. Então, é a informação. Acho que o conteúdo ele é a base de tudo, e isso faz com que... É o conteúdo que vai fazer com que a rede social não caia no lado errado, né? Então, acho que a gente tem esse lado de tentar traduzir, fazer com que o dado se torne uma informação e a informação se torne conhecimento. Pedro, tu que é um estudante de sociologia, tu acha que as redes sociais podem ocasionar vícios, assim, aos usuários assíduos? Sim. Bem visto, tem várias áreas, né, vários segmentos, mas pode causar, sim, vício. Dependência. Bem, todo mundo já teve, acho que um amigo no MSN que tu entrava lá, o cara dizia, tô fazendo faxina, saí, fui, não sei o quê, e sempre online, sempre online. Eu tenho problema com o seguinte, se uma pessoa me chama para conversar, eu fico assim, eu saí do quarto, e voltei. Às vezes esquecia o troço ligado, tu voltava e tinha 3 janelinhas piscando ali, desculpa, eu não tava... Isso toma tempo também, né? Tem pessoas que têm uma dinâmica mais fácil com isso e outras não, né? Mas eu acredito que o indivíduo possa se viciar. Tem casos, sim, de pessoas que precisam de tratamento, porque tu acaba virando um semi-ermitão, né? Tu tá dentro de uma cidade, dentro de um grande centro urbano, e tu cria um mundinho dentro do quarto e não se sabe onde que tu tá navegando, né? Seria uma espécie de solidão interativa. Solidão interativa, não deixa de ser. É paradoxal, né, o termo, mas não deixa de ser. E principalmente no caso de adolescentes, jovens, menores de idade. Tem muito problema disso. Tu acha que isso... Desculpe, Michael. Eu já te faço uma pergunta. Em relação a isso que tu falaste dos jovens, pode tornar muito acesso às redes sociais, pode tornar as pessoas mais individualistas? Sim. De fato, assim, para ti ser uma pessoa não marginalizada dentro da sociedade que a gente vive, de certa maneira tu vai ter que ser egoísta em vários momentos da tua vida. Tu vai ter que dizer não aos teus amigos para te estudar, tu vai ter que disputar com outras pessoas, tu vai ter que ser competitivo. De fato, isso é individualismo. Para ti não ser uma pessoa marginalizada, de fato, né? Em vários aspectos da vida. Então, eu acredito, sim. Mas também vai de pessoa para pessoa, né? Esse individualismo não é só nas redes sociais ali que pode fazer, também pode, com que tu se torne individualista. Tem pessoas que têm um discurso que soa muito individualista e na prática elas são menos individualistas que outras pessoas que têm um discurso bem mais abrangente. Sim. E, Michael, como é que é a tua relação com as redes sociais? Tudo começou a partir do projeto que eu criei, que foi o projeto Acervo de Futebol, né? Que foi um projeto que visa preservar a memória e a cultura do futebol, né? Através da criação de uma biblioteca, né? Sobre futebol.
a partir da criação do projeto, né, foi desenvolvido um blog e após um Facebook e hoje um Twitter. Então, presto assessoria também para algumas entidades, né, através do monitoramento das redes sociais, Facebook e Twitter. E eu percebi, a partir daí, a dimensão que a internet e que as redes sociais dão ao que se coloca lá, né, ao que se posta na internet. Né? Atualmente, o meu blog sobre o projeto Acervo de Futebol, ele é visitado por pessoas de todo o mundo, Hong Kong, Croácia, né, dos diversos cantos do planeta. E também isso causa uma certa estranheza para quem não acompanha, né, a internet, né, diariamente e as redes sociais. Só que não, a internet ela está acessível e ela está aí. Né? Inclusive, complementando ao que foi dito anteriormente sobre a questão da individualidade da internet, é importante ressaltar que, ao mesmo tempo que existe essa individualidade, também está incidindo sobre a internet a questão da coletividade, né? Dissuadindo pessoas, através de pensamentos e ideias, né, a segui-las, né, e criar movimentos sociais. Né? Cito o caso mais recente, que foi aqui no Brasil, que foi a Marcha contra a Corrupção, né, no 7 de setembro. Né, que começou a partir do Facebook, se eu não me engano, e mobilizou várias pessoas, principalmente nas capitais, né, nas grandes capitais brasileiras. Então, ao mesmo tempo que tem esse lado negativo, né, da individualidade, né, também existe o da coletividade que está acabando por surgir. E tu pode dar o endereço do teu blog para o público poder acessar e conhecer esse teu trabalho? Com certeza. O blog do Projeto Acervo de Futebol é www.acervodefutebol.blogspot.com. Carla, não sei se dá para complementar uma fala do Pedro, que falou sobre a movimentação social. É Mike. Perdão, Mike. O Michael mencionou a questão do movimento social. Então, acho que a nossa geração, ela escuta muito aquilo dos nossos pais. O jovem de hoje não se mobiliza, não vai às ruas, né? Então, é importante a gente ressaltar que se mobiliza sim. Só que a revolução, a mobilização hoje, ela acontece em rede. E a questão da geração Y, às vezes a gente se depara com aquele jovem que, meu Deus, ele está trabalhando, está estudando para a prova, mas ele está com tanta coisa aberta, está com o Twitter, está com o MSN, está manipulando tudo aquilo. Será que o aprendizado pode ser eficiente? Será que isso é possível? Mas eu acredito que sim, eles têm essa capacidade de fazer essa gestão do conhecimento, assim, é um modo. Então é um desafio para os professores. A rede social as redes sociais são tão atraentes que os professores de hoje eles têm que saber lidar com a geração Y e tornar uma estratégia de aula interessante, de repente falando a linguagem deles. Não é à toa que os professores estão fazendo parte das redes sociais para interagir com seus alunos e promover o conhecimento, né? Eu concordo, né, com a Liana. As redes são uma boa ferramenta, né, de manifestações sociais, tudo. Porém, eu acredito pelo menos que a gente deva ter um pouco de cuidado, porque quando a gente fala que ele é um mecanismo de fácil acesso, tudo, para grandes manifestações, tudo, sociais, mobilizações, nós temos um grande contingente que não só não tem o acesso às mídias digitais, né, como não tem acesso nem à instrumentalização intelectual para operá-las. Né? Porque, de fato, é uma ferramenta que está crescendo e ela está se democratizando, mas a gente deve lembrar, pelo menos, que ainda existe um grande contingente. E, paradoxalmente, há um tempo atrás, o abismo entre a instrumentalização das pessoas que dividiam espaços, inclusive, era menor do que hoje em dia, do que o indivíduo que está totalmente a par da mídia digital, né, no caso. Vamos para um breve intervalo, voltamos já. Santa Maria, cidade acolhedora, coração do Rio Grande. Tem o Centro Universitário Franciscano como referência no ensino de qualidade. Construído por pessoas que estudam, sonham e que não se cansam de criar. Unifra, um centro universitário por excelência. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara.
Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Retornamos com o último bloco do programa Contraponto. E o assunto de hoje são redes sociais e as relações humanas. Em uma matéria publicada no site da Folha.com, no dia 14 de setembro, o sociólogo francês Dominique Walton diz que o Facebook só disfarça as relações humanas. Para ele, a internet não serve para a constituição da democracia, apenas forma comunidades que partilham de interesses comuns. Uma espécie de sociedade individualista de massa. Eu queria saber, começando por ti, Michael, se tu concorda com essa afirmação do sociólogo francês. Justamente voltando naquele ponto a respeito da cultura digital, né, eu acredito que as pessoas buscam na rede social aquilo que não encontram muitas vezes na sua proximidade, na sua vida real, digamos assim, né? Então elas buscam seus interesses, né? Exemplo, o pessoal que gosta de livro de futebol vai procurar o acervo de futebol no Facebook, né? O pessoal que gosta de ciclismo vai procurar uma comunidade ou alguém que tem algum projeto com ciclismo, né? E assim por diante, né? Eu acredito que isso não torna as pessoas menos democráticas ou menos envolvidas, né? Simplesmente torna é uma possibilidade que a rede social oferece, né, de elas poderem se integrar a aquilo que as interessa e aquilo que desperta nelas uma vontade de conhecer melhor, de participar e de interagir, né? Que muitas vezes na sua cidade, né, no seu local, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, não existe aquela possibilidade, né, de interação que na rede social vai ser permitido. Então, eu discordo em parte da tese deste sociólogo. E você, Eliana? Eu acredito que desconsiderar a internet enquanto uma ferramenta democrática é o mesmo que desconsiderar a evolução da tecnologia, da informação e da comunicação. Eu acho que o que nós já chegamos a comentar, mas eu acho assim que já ficou comprovado que a rede social e a internet é uma questão fundamental. A problemática ela está no acesso, na educação, como a gente mencionou, e mais do que isso, na orientação para se captar informação credível, para poder saber qual é a informação que tu pode realmente trazer para si. Né? Então, ele menciona, o teórico ele menciona a questão da solidão interativa, né? Que ele também destaca isso. Deixando de lado essa questão, a problemática que a gente sabe que o país enfrenta, a solidão interativa ela é uma opção. Então, no momento em que as empresas hoje elas têm essa promoção corporativa em rede, por quê? Se tu for analisar, quanto custa um anúncio num jornal? Ele custa muito dinheiro. Então, pequenas empresas viram dentro da rede social a possibilidade de interagir com seus públicos e isso se afasta do conceito de solidão. Então, no momento e o alcance é muito grande. Então, no momento em que eu recebo, que eu acho um tweet interessante, eu estou replicando para minha rede. Alguém dentro da minha rede replica. Então, tu tem a possibilidade de conversar com o teu público, tu tem a possibilidade de não estar sozinho. Eu acho que ele tem, o teórico ele tem uma argumentação interessante, sim. Ele tem razão nos pontos que ele em alguns pontos que ele defende, mas eu acho que a solidão interativa ainda é uma opção. E você, Pedro?
Tem um ditado latino muito antigo que diz o seguinte: nem muitos, nem nenhum amigo. Quem tem muitos amigos, na verdade, ele não teve tempo para despender uma amizade, conhecer a pessoa nas nuances mais profundamente. Ele tem muito conhecidos, então falta um tempo hábil. Porém, nas redes, o indivíduo, por exemplo, portador de um estigma, um estereótipo que não é aceito por grande parte dos grupos, primeiro ele pode ser conhecido como um fake, digamos assim, e aceito por suas ideias, e pode vir a ter uma inserção física depois no grupo. Esse é um aspecto positivo. A dinâmica que ele pode atingir vários grupos, o espaço que ele tem de manifestação, como ele pode usar isso para quebrar estigmas, quebrar estereótipos, é interessante. Agora, tempo virtual é tempo que não está sendo usado como tempo real também. Certo? Eu acredito que seja uma questão, claro que existem as particularidades, cada pessoa é um universo, né? Mas interação deveria ser assim, pelo menos. Da pessoa saber dosar, né? Como foi dito antes. Em alguns lugares do mundo, tu faz a matrícula do teu filho na escola e recebe um tablet. Então, acho que isso é a questão da educação, novamente, que eu volto a frisar, porque é interessante para... Hoje em dia, a mãe ela não está mais dentro de casa o tempo inteiro. Então, eu que me tornei mãe recentemente, eu posso afirmar isso, que então seria confortável para a mãe moderna, que ela é mãe, que ela é esposa, que ela é profissional, deixar o filho na colheita feliz no Orkut. Mas só que tu tem a qualidade do tempo. Então, a faixa, acredito que a faixa de 30, 35 anos tem uma responsabilidade muito grande, porque ela está sendo responsável pela formação dos futuros indivíduos usuários das redes sociais. Então, acho que a qualidade do tempo, saber dosar, saber que sim, ele vai precisar aprender, o filho vai precisar aprender a interagir nesse universo, porque isso vai ser decisivo para a inserção dele no mercado de trabalho, é importante. Mas essa faixa de 30 a 35 anos precisa compreender que é importante trazer alguns hábitos à tona também, que de retomar jogar futebol, brincar na rua. Enfim, então, a questão da cultura de utilização do comportamento, que eu acho que é o contraponto. Então, vocês acham que dá para conciliar essa relação redes sociais com a família? Sim, acredito que sim. Como a Helena falou, uma criança muito tempo sentado numa cadeira, né, fora da classe escolar, tudo, já é uma coisa estranha. Né? É uma geração que está vindo aí que eles não têm cicatriz, cara. Em função da qualidade não tem de um vida, corte, uma cicatriz no corpo. influencia na qualidade de vida, né? Exatamente, não chegam a pegar sol, um dia lindo, sabe? Criança que mora no parque, tu não vê. Onde é que está a criança? Sabe? Mesmo que seja algo interativo, lúdico, o quanto tempo ela está na frente daquela tela. Tem um clipe muito interessante da banda Pearl Jam, Devolution. Sabe? Ele é de linguagem universal porque, apesar de ser inglês, né, ele mostra imagens. Uma das imagens, são imagens em desenhos, é uma fábrica, como se fosse uma mulher dando à luz, né, na fábrica, e criança saindo com código de barra na testa. Sabe? Outra imagem são aqueles tapumezinhos, as pessoas trabalhando nos quadradinhos, nas empresas, nos computadores, e os cabos saem da tela e entram nos olhos das pessoas. Né? Sabe? Claro, isso é dramatizado, tudo no clipe, mas são questões a ser pensadas. E eu acho que deve se abranger, inclusive pode-se usar a rede para isso, as redes sociais, que não adianta pontuar esses indivíduos que tu pontua com esse discernimento do tempo de usar a rede, como tu usar a rede, né? Essas questões de bom senso que seriam, isso ser difundido tanto escolas e redes, e até não só gerações novas, né? As gerações de 30, 40, que o seguinte, tu precisa de um número razoável de pessoas na sociedade que saibam mensurar isso e se relacionar, sabe, então, entre si. A gente já está chegando no finalzinho do programa e eu gostaria que cada um de vocês fizesse suas considerações finais, a consideração final, né? Considerações finais. A minha consideração final, então, retomando um pouquinho aquela fala do Pedro, a respeito do tempo que se vive no virtual, não é o tempo que se vive no real. Ao mesmo tempo que nós temos a internet com jogos de futebol avançados, nós temos um jogo de botão para jogar com nossos filhos. Né? Então, eu acredito que como a educação digital ainda não acompanhou o processo da evolução das redes sociais, eu acredito que nós, como pais, como educadores, devemos estar presentes na vida dos nossos filhos, né? E realmente monitorá-los, né? Para que eles tenham essa consciência que a geração deles, né, vai levar adiante. Né? Uma consciência de tomar cuidado,
né, de utilizar as redes sociais como uma forma de comunicação sadia, né, e como um instrumento que possibilite ele navegar por diversas atividades, porém sempre preservando, né, a sua privacidade. Eu acho que isso é o mais importante dentro da rede social. A minha mensagem final ela vai para a seara governamental. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que as redes sociais elas devem ser encaradas como um termômetro de satisfação, de angústias, de anseios. Dentro das redes sociais é possível encontrar informação muito relevante para o desenvolvimento de um município, de uma região, enfim, do país como um todo. Então, a minha mensagem final é para isso, porque eu vou pedir atenção do nosso telespectador santamariense para aguardar uma novidade que vem aí, dentro do formato de rede social e buscando o desenvolvimento da cidade e focado na riqueza das informações credíveis, sustentáveis, com base que tem dentro da rede social. Deixar um gostinho para o pessoal aguardar. E as tuas considerações, Pedro? Bem que as redes sociais, elas fazem tão parte da nossa vida, né? Que esse programa, daqui a pouco, ele pode estar em escala global através de uma rede social, né? Com certeza. Isso é bacana. Lançaremos no YouTube. É isso. Conversamos hoje com a Relações Públicas Liane Merladete, o assessor de imprensa Michael Machado e o acadêmico de Ciências Sociais Pedro Conrado. O contraponto fica por aqui. Tchau!